No vídeo de hoje vamos trazer uma informação importante sobre essa questão envolvendo Bahia, Camisa 9 e até o Vasco da Gama, que tivemos acesso a uma informação importante sobre Diego Costa. Vocês vão entender ao longo do vídeo, mas de antemão eu já explico que não existe hoje possibilidade de vinda para o Bahia, não. O negócio é com o Vasco, mas queriam que ele viesse para cá. Iremos falar disso, iremos falar também sobre Rames Rodrigues, que pode ser uma atração a mais na partida do Bahia contra a equipe do São Paulo no Morumbi. O Bahia é representado na Copa do Mundo de Futebol Feminino e Jacaré em destaque com as outras estrelas do futebol brasileiro, palpites do GE e relacionadas para a estreia do Baianão. Isso e mais no vídeo de hoje, bora lá! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente. Vocês já estão ligados, mas não custa nada lembrar, já estaremos ao vivo no youtube.com/smblives, nosso outro canal, né, para poder fazer a cobertura desse jogo importante contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vai lá ativar seu lembrete para poder acompanhar junto conosco e ver todas as emoções, né, que estão acontecendo aí no Morumbi na véspera dessa partida importantíssima, tá? A gente vai trazer mais exclusivas para você, torcedor tricolor, e contamos com a sua presença e, sobretudo, com a sua participação. youtube.com/smblives, Sou Mais Bahia representando em qualquer lugar que for possível para poder trazer tudo sobre o tricolor de aço. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque o Bahia foi representado lá no jogo do Brasil contra a equipe da França e da melhor forma, né? Com aquela boa e velha bandeira do camaleão lá, que tem o Bahia em destaque no meio, né? O Thiago Banha até destacou, né? Botou aí no Twitter, torcedor do Bahia é aleatório demais. E tá ali a imagem do torcedor com a bandeira presa na cintura, né? Fazendo ali alusão a uma calça, bermuda, enfim, como a gente costuma fazer na Fonte Nova. Bahia representa, meu amigo, independente das circunstâncias, independente da situação. Olha, teve uma zoeira, uma brincadeira legal que eu acho que vale a pena destaque também lá da galera do Goleada da Zoeira, né? Coloca aí, o futebol brasileiro, meus amigos. Soares no Grêmio, Rames Rodrigues, a gente vai falar mais sobre isso até na equipe do São Paulo, né? Tem também ali o Arturo Vidal no Atlético Paranaense e eles destacam o Jacaré com a camisa do Bahia. Jacaré, como eu disse nos últimos conteúdos aqui no canal, tem sido cobiçado, desejado pelo Ceará e por outras equipes do futebol brasileiro, mas fica no Bahia. Jogador que conseguiu, né, se recuperar, né, conseguiu sua redenção dentro do próprio clube. Não é uma estrela, um craque, nada do tipo, mas transpira bastante, se empenha bastante, conquistou o seu espaço com justiça, né? Volta para a equipe, né? Mas não deve voltar para o time titular. A tendência é que ele entre no decorrer dos jogos, porque Gilberto foi contratado pela lateral direita, mas agora ele vai ter uma nova oportunidade de crescer como atacante, voltando a atuar como atacante, como um ponto. Ou de ser utilizado também, né, no decorrer dos jogos aí, como ala direita. Enfim, o que importa é que hoje, a gente pode falar isso, não é um jogador absurdo, um exímio atleta, mas é um atleta útil para o Bahia, né? E certamente ainda pode ajudar bastante a gente nessa temporada de 2023, né? Pode ajudar bastante o Bahia com raça, empenho, vontade, determinação a sair dessa situação delicada, né? E todo jogador que mostra esse tipo de característica certamente tem o apoio do torcedor. E não à toa a torcida do Bahia, que em diversas oportunidades já cornetou ele com justiça, hoje o abraça e impulsiona para que ele possa crescer junto com a agremiação, junto com a instituição. Então, boa sorte aí para Jacaré nesse retorno, que ele possa voltar melhor ainda do que estava antes dessa lesão que deixou ele fora dos gramados aí por mais ou menos 2 meses. Gente, além do jogo do Bahia contra a equipe de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tem também jogo importante pelo Campeonato Baiano Feminino, né? Vai ser a estreia das Mulheres de Aço na competição, né? E agora contra a equipe do Atlético Lagoinhas, o Bahia ganhou as últimas edições de Campeonato Baiano. O foco da temporada, evidentemente, é conquistar o acesso para a Série A1, depois do rebaixamento frustrante, decepcionante dessa última temporada, né? Então a gente tem visto poucas caras novas aí nessa lista de relacionadas para a partida contra o Atlético Lagoinhas, mas muitas mudanças devem ser feitas aí visando a disputa do Campeonato Brasileiro Série A2. Bom destacar que houve recentemente a contratação da gerente de futebol Carol Mello para poder coordenar o futebol do nosso time feminino, né? Boa sorte para as Mulheres de Aço aí nessa estreia contra a equipe do Atlético de Alagoinhas, que elas possam sair bem e que possa ser o passo inicial para a conquista de mais um título importante, né? Mesmo sendo, entre aspas, só o Campeonato Baiano, acaba servindo aí para poder motivar as Mulheres de Aço em busca da classificação na Série A2 do Brasileiro, de mais uma
na classificação de mais um acesso. Vamos que vamos. Gente, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, nosso querido Aline destacou isso nas redes sociais, eu vou trazer a arte dele porque tá bem bacana, bem legal, mas vocês já estão habituados a isso a cada rodada, né? Toda rodada, a galera do GE, inclusive o espião do GE, além de jornalistas, emitem os palpites ali com relação aos jogos da rodada. E no jogo entre São Paulo e Bahia, todo mundo, de maneira unânime, votou no triunfo do São Paulo. Não teve um voto para empate, por exemplo. Todo mundo votou no triunfo do São Paulo. E como a gente sempre fala aqui, respeitamos as opiniões, mas torcemos para que isso sirva de incentivo para os atletas, né? Ultimamente, nem isso tem sido suficiente para que os jogadores se sintam motivados para buscar o resultado positivo, né? Apesar de que no último jogo contra o Corinthians, 3 colocaram o Bahia como vencedor e 4 como empate, acabou realmente sendo empate. Mas que dessa vez possa servir para os jogadores se sentirem motivados e mostrar na prática que não é bem assim, né? Que mesmo com favoritismo a gente tem condições de vencer. Vamos torcer para que esse triunfo aconteça aqui em São Paulo. Gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é o anúncio oficial de Rames Rodrigues, jogador da equipe do São Paulo atualmente, que estava aí livre no mercado depois de ter saído da equipe do Olympiacos. Rames Rodrigues ele foi anunciado como novo reforço do São Paulo. Vou passando aqui algumas imagens, alguns frames para vocês terem dimensão, né? Por conta de questão de direitos autorais e tudo mais, vocês já estão acostumados. Mas Rames Rodrigues ele foi anunciado oficialmente e o que afeta o Bahia nessa situação é que ele deve ser apresentado aí no Morumbi, nessa partida contra a gente. Então é um fator a mais para poder impulsionar o torcedor a se fazer presente no estádio, a comparecer, né, e prestigiar Rames Rodrigues, que deve sim aparecer para poder receber as boas-vindas dos torcedores são paulinos, tá? Bom, vamos falar agora sobre outra situação de outro jogador que também tem carreira extensa na Europa e que, em processo de apuração, eu cheguei à informação de que poderia chegar para o Bahia, mas acabou não tendo um acordo ou pelo menos um desejo por parte do Bahia para poder chegar em processo de negociação e, enfim, chegar a um acordo. Estou falando de Diego Costa, atleta que está prestes a fechar com o Vasco da Gama. Inclusive, aproveito o ensejo para poder falar dessa apuração e também citar o Vasco, porque o Vasco está realmente chegando a um acordo com ele, e um acordo por um valor que gira em torno de R$ 1.500.000 por mês para o atleta e um contrato de 2 anos, e isso para um jogador de 34 anos, que está livre no mercado e tudo mais, é extremamente vantajoso, atrativo, e por conta disso e de outros aspectos aí, que é ele que define, evidentemente, ele acabou topando esse convite. Em breve deve ter a oficialização desse acordo, pelo que eu pude apurar. Mas antes de chegar a esse acordo com o Vasco, eu soube de uma fonte muito confiável para mim que o staff de Diego Costa queria oferecê-lo para o Bahia, queria oferecê-lo por esse projeto do City Futebol Group junto ao Esquadrão de Aço. Mas, como o Vasco meio que já chegou fazendo esse tipo de proposta, né, chegou de maneira bem incisiva para poder pagar essa grana pelo atleta e ainda botar um contrato longo para um jogador dessa idade, né, eles chegaram a um acordo. Então, as coisas nem chegaram a serem analisadas aí pelo Bahia para poder cogitar abrir um negócio ou algo do tipo, mas o staff de Diego Costa, isso daí eu posso cravar para vocês, o staff de Diego Costa estava disposto a oferecê-lo para jogar no Bahia por conta do projeto esportivo do Bahia, por conta de tudo que gira em torno dessa chegada do City Futebol Group ao Esquadrão de Aço, tá? Enfim, eu espero que o Bahia busque ainda esse camisa 9, eu espero que até o final da janela a gente tenha esse jogador vestindo a camisa do Esquadrão, porque para mim é uma necessidade, é uma prioridade dentro do plantel, né? E vale destacar que mesmo depois de fechar a janela, ainda podemos, e é o caso de Diego Costa, por exemplo, com o Vasco, contratar jogador que não tem contrato, que está livre no mercado, né, que não tem nenhum vínculo com nenhuma equipe, ou que vai deixar de ter um vínculo com determinada equipe antes do final da janela, tá? Então, aguardemos aí o desdobramento dessas movimentações e torcendo, evidentemente, para o Bahia trazer mais um reforço nessa posição. Mas sim, o staff de Diego Costa queria oferecê-lo para jogar no Esquadrão de Aço, e as coisas acabaram não avançando. E o Vasco foi quem chegou de maneira incisiva com valores altos aí para poder levar o jogador e assumir esse risco, né? Assumir esse risco, porque o Diego Costa é um jogador de qualidade, mas é um atleta que vem de um gol na temporada passada, 34 anos de idade, né? E evidentemente também vai ter que se provar por aqui. Enfim, gente, é isso. Esse foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?